Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela introdução, Renos. Sabe, nós colocamos tanta esperança e tanto dinheiro na educação, sempre procurando aquela iniciativa única que pode fazer a diferença. Acompanhamos as notas das provas, analisamos as taxas de conclusão, mas e se as mudanças mais importantes forem justamente aquelas que são mais difíceis de medir? Essa é exatamente a pergunta principal do relatório que vamos discutir hoje, que chama Ensinar mentalidade de crescimento e autogestão nas escolas pode transformar os resultados de estudantes e a maneira como os professores pensam? Bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série sobre mentalidade de crescimento, onde analisamos dois grandes experimentos realizados na Indonésia, um país que continua a apresentar níveis de ensino persistentemente baixos, apesar dos enormes investimentos em educação. Certo. Então, eles decidiram tentar uma coisa diferente. Um programa chamado Todos Podem Ter Sucesso, voltado para estudantes do primeiro ano do ensino médio. Sobre o que exatamente era esse programa? Era um currículo simples, composto por 6 sessões. A primeira parte ensinava aos estudantes o conceito de mentalidade de crescimento. Essa ideia poderosa de que inteligência não é fixa, ela pode ser desenvolvida. Então, a ideia é que o que importa é o esforço e não só nascer inteligente. Exatamente. A segunda parte tratava de autogestão, habilidades práticas como definir metas, elaborar um plano e seguir à risca o plano, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Entendi. Aí, eles implementaram esse programa em mais de 2.000 escolas. E eu vi que testaram 2 versões, uma só com as aulas e outra que também incluía cartazes e lembretes diários nas salas de aula. Foi isso mesmo. E todos se focaram em um único resultado principal. Será que esse programa aumentaria as notas dos exames nacionais? E aumentou? Não, e é exatamente aí que essa história se torna realmente interessante. Em relação ao principal objetivo, melhorar as notas nos exames, não houve mudança. Mas o programa teve sucesso de outras maneiras igualmente importantes e, em alguns casos, completamente inesperadas. E isso é meio intrigante, né? Porque não foi a primeira vez que tentaram alguma coisa assim na Indonésia. Exatamente. E esse ponto é muito importante. Alguns anos antes, a equipe realizou outro experimento de larga escala, que também foi em mais de 2.000 escolas. Naquela ocasião, eles ensinaram só mentalidade de crescimento, sem a parte de autogestão, em só 2 sessões. E esse programa realmente conseguiu aumentar as notas dos exames nacionais, com os maiores ganhos nas regiões de menor desempenho, como Sumatra. Esses resultados promissores foram uma das principais razões pelas quais o Ministério da Educação solicitou esse programa mais longo e mais intensivo. Então, a versão curta e focada melhorou as notas. Mas a versão mais longa e abrangente que estamos discutindo hoje não conseguiu o mesmo resultado. Isso é contraintuitivo. Em teoria, mas deveria ser melhor, não? Parece lógico pensar assim, mas o estudo leva esse paradoxo a sério e apresenta algumas explicações possíveis. Uma delas é que adicionar a autogestão pode ter diluído a mensagem principal da mentalidade de crescimento, já que os estudantes precisaram absorver mais conceitos ao mesmo tempo. Outra explicação é o momento da implementação. O programa aconteceu no fim do ano letivo, muito próximo das provas, deixando pouco tempo para que as mudanças se refletissem nas notas. E uma terceira possibilidade é que os professores receberam materiais bastante detalhados, mas não passaram por um treinamento formal nem receberam acompanhamento. Vale acrescentar uma ressalva importante. Os 2 estudos utilizaram metodologias diferentes, então essa não é uma comparação direta.
Os próprios autores apontam que uma comparação realizada dentro dos mesmos distritos seria um passo importante para pesquisas futuras. Ainda assim, tem uma lição clara para o desenho de programas, mas nem sempre significa melhor. Em intervenções como essa, foco e momento de implementação podem ser mais importantes do que a abrangência. E reviravolta interessante. Então, se as notas dos exames não mudaram, o que mudou nessa segunda intervenção? Vamos falar sobre o primeiro grande resultado. O programa transformou o ambiente de aprendizagem. Mudou a forma como os estudantes enxergavam suas próprias capacidades. Observamos um aumento pequeno, mas significativo na crença de que se dedicar mais realmente poderia torná-los mais capazes. Então, eles passaram a acreditar mais no valor de esforço. Exatamente. E eles também perceberam essa mudança à sua volta. Os estudantes relataram que seus professores e até seus colegas passaram a valorizar mais o esforço e o aprendizado a partir dos erros. Esse é um exemplo claro de comportamento associado à mentalidade de crescimento. O ambiente da sala de aula se tornou muito mais positivo. E isso mudou a maneira como eles estudavam. Mudou. Eles começaram a usar estratégias específicas ensinadas no programa, como fazer listas de tarefas para os deveres de casa e realmente segui-las, ou planejar uma recompensa depois de concluir uma atividade difícil. Agora tudo faz sentido para mim. Não era só uma ideia, virou um hábito. Exatamente. E essa é a parte que eu mais gosto. Esses efeitos positivos foram mais fortes justamente entre os estudantes mais desfavorecidos. Sério? Conta mais sobre isso. Nas escolas que começaram o estudo com desempenho abaixo da média nos exames nacionais, o impacto foi muito maior. A crença dos estudantes no valor do esforço aumentou de forma bastante robusta. A melhora no clima da sala de aula também foi muito mais intensa nesses locais. Então, funcionou melhor justamente onde era mais necessário. Exato. O mesmo aconteceu com os estudantes que apresentavam as notas mais baixas desde o início. O programa teve uma identificação muito forte com eles. Há até indícios de que ele tenha produzido um impacto maior entre estudantes de famílias com menos recursos econômicos. Mas acho importante termos cuidado aqui. Até que ponto esses resultados por grupos são realmente sólidos? É uma ótima observação, porque a força dos resultados varia. O mais consistente, o aumento da crença no valor do esforço nas escolas de menor desempenho, continua significativo, mesmo depois das correções estatísticas mais rigorosas aplicadas pelos autores. O efeito sobre o clima da sala de aula nessas mesmas escolas também permanece sólido na versão composta só pelas aulas. Já alguns outros resultados, incluindo o relacionado às condições econômicas das famílias, deixam de ser estatisticamente robustos depois dessas correções. Por isso, os autores apresentam como evidências promissoras, mas ainda sugestivas. Resumindo, alguns desses efeitos sobre estudantes mais vulneráveis são bastante sólidos, enquanto outros apontam uma direção encorajadora que merece novas pesquisas. Isso é extremamente importante. Para muitos dos nossos ouvintes, as questões de equidade não são debates abstratos sobre políticas públicas. Elas moldam a vida cotidiana e o futuro de comunidades em todo o mundo. Sem dúvida, e quando analisamos os custos, isso fica ainda mais impressionante. A primeira intervenção, baseada só na mentalidade de crescimento, custou menos de 25 centavos de dólar por estudante. Já nessa segunda intervenção, a versão mais simples custou só 69 centavos de dólar por estudante. A versão com materiais adicionais para a sala de aula ficou abaixo de $1 por estudante. Menos de $1 por estudante para criar uma sala de aula mais positiva, mais focada no esforço, principalmente para quem enfrenta mais dificuldades. Isso é impressionante. É mesmo, mas essa nem foi a maior surpresa. O segundo grande resultado do relatório foi o impacto que ninguém podia esperar. Agora fiquei curioso. Qual foi? O programa foi criado para os estudantes, mas um dos seus efeitos mais sólidos, um dos poucos que resistiram às análises estatísticas mais rigorosas, apareceu nos professores. Os professores? Como assim? Eles nem eram o público-alvo das aulas. Não, mas eram eles que ministravam as aulas.
E ao fazer isso, sua própria forma de pensar começou a mudar. Isso foi bastante surpreendente, porque o programa não oferecia treinamento sobre mentalidade de crescimento aos professores, só materiais explicando como aplicar essas atividades. Especificamente, observamos um aumento significativo e estatisticamente robusto na crença dos professores de que o fracasso pode ser uma coisa positiva. O fracasso pode ser bom? É uma oportunidade de aprender. Esse é um dos princípios centrais da mentalidade de crescimento. Ao ensinar essas ideias aos estudantes, os próprios professores passaram a incorporá-las. Esse efeito foi tão forte que permaneceu significativo mesmo depois das análises estatísticas mais rigorosas. Uau! Então esse é o desafio que os formuladores de políticas enfrentam, né? Você desenha um programa para um grupo e a maior transformação acontece em outro. O que isso significa na prática? Significa que encontraram uma forma de promover o desenvolvimento profissional dos professores com baixo custo e em larga escala, sem precisar retirá-los da sala de aula para participar de oficinas de formação. Um professor que acredita que o fracasso é uma oportunidade de aprendizado tende a demonstrar mais compreensão diante de um estudante que está com dificuldade. E também a incentivá-lo a tentar de novo em vez de desistir. Isso provavelmente explica por que os estudantes sentiram que o ambiente de sala de aula melhorou tanto. Exatamente, vira um ciclo virtuoso. Essa nova mentalidade dos professores provavelmente criou um ambiente de apoio, onde especialmente os estudantes mais desfavorecidos puderam prosperar. Muitos dos nossos ouvintes que trabalham em governos ou em organizações de desenvolvimento sabem o quanto é difícil e caro produzir esse tipo de transformação. Isso realmente muda a forma como devemos pensar no design de programas. Então, para encerrarmos, quais são as principais lições para os formuladores de políticas públicas? Eu destacaria 3. Primeiro, precisamos olhar além das notas das provas. Mudanças positivas e valiosas podem acontecer no ambiente da sala de aula e na mentalidade dos estudantes, mesmo que elas não apareçam imediatamente em testes padronizados. Os resultados mais consistentes desse estudo são a mudança na mentalidade dos professores e o fortalecimento da crença no valor do esforço nas escolas de menor desempenho. Isso, por si só, já é uma história muito importante. E a segunda? Precisamos estar atentos aos efeitos indiretos. Às vezes, a maneira mais poderosa de transformar a cultura de uma escola não é a mais direta. Nesse caso, um programa voltado aos estudantes acabou se tornando uma excelente ferramenta para transformar a mentalidade dos professores. E, por fim, o foco na equidade. Exatamente. Por menos de $1 por estudante, esse programa proporcionou seus maiores benefícios justamente aos alunos que mais precisavam deles. É um lembrete poderoso de que, às vezes, as ferramentas mais eficazes para construir salas de aula mais justas e inclusivas também são as mais acessíveis. É uma forma completamente diferente de enxergar o que significa sucesso na educação. Sem dúvida. Esse estudo mostra que progresso nem sempre significa só ver um número aumentar. Às vezes, significa construir uma base de confiança, tanto nos estudantes quanto nos professores, de que o esforço faz diferença e de que todos podem evoluir. Esse tipo de mudança não prepara os estudantes só para uma prova, os prepara para a vida. E esse é um objetivo que qualquer formulador de políticas públicas pode defender. A palavra é sua, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.